quem não sabe o que é um processo de coaching, é uma metodologia criada na década de 80 para trabalhar dentro das empresas, para usar as ferramentas que aplicassem nas pessoas e com isso a empresa tivesse mais resultado. Isso deu tão certo que aí começou a se aplicar no pessoal, no profissional, na pessoa, para que ela atingisse o resultado de vida. Uma metodologia de coach hoje ela dura em média 3 meses e aonde a gente coloca técnicas e ferramentas para mudar a mentalidade das pessoas. Criar um propósito, um objetivo, por que a pessoa quer aquilo, se realmente a pessoa quer, se ela está, o que ela está disposta a fazer para atingir esse objetivo, quanto tempo ela espera atingir, o que ela já fez na vida, o que ela ainda não fez, o que ela pode fazer com aquilo que ela tem. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ajudar essas pessoas e todas tinham resultado. Só que chegou uma época da minha vida que eu olhei e disse, cara, eu acho que 3 meses para atingir um objetivo é muito tempo. Eu queria algo que eu pudesse trabalhar com a pessoa na hora e já vi esse resultado. Eu vi profissionais fora daqui, coaches internacionais, fazendo a metodologia, aplicando nas pessoas e já vi um resultado na hora. Vi curar a gagueira, vi curar trauma, fobia. E eu achei isso interessante. E eu disse, eu quero fazer isso também. Na época, eu como sou uma pessoa muito cristã, eu rezo, eu oro, eu não vou à igreja, mas eu peço muito. Eu pedi a Deus na época que eu tivesse uma oportunidade de fazer um trabalho igual como esse que eu via lá fora. O que eu queria? Eu queria pegar uma pessoa que tivesse uma dificuldade, trabalhar a mente dela e aplicar as técnicas e ferramentas e já ver o resultado na mesma hora que eu pudesse aplicar. Na época, não sei se por milagre, por coincidência, por sorte, o que tu chama, mas na época eu sei que, quando eu fiz esse pedido, no mesmo dia chegou um sobrinho que tinha reprovado várias vezes na carteira de habilitação, na prova prática. E esse sobrinho chegou, tremia, falando já meio engasgado, e aí eu fui perguntar para ele, o que houve? E ele disse para mim na época que tinha reprovado já a 3ª vez, que não conseguia. E eu disse, cara, que estava a fim de desistir já, porque já tinha tentado 3 vezes, sabia dirigir, chegava na hora da prova, ele sempre reprovava. E aquilo não era normal, ele dizia. E eu disse, faz o seguinte, marca a tua próxima prova. Antigamente era só de 15 em 15 dias, agora parece que mudou. Tu reprovou hoje, parece que tu pode fazer a prova semana que vem. Quem tá aí puder me explicar se realmente tá assim, mas parece que é. Tu errou hoje, reprovou, se quiser marcar para segunda-feira, para terça-feira, quarta-feira, tu pode remarcar igual porque é permitido, antigamente não era. Aí eu disse para ele, marca a tua prova e deixa o resto comigo. Eu vou assumir a bronca, eu disse para ele. Só marca a prova e aí quando for uma semana antes tu me avisa que eu vou aplicar as técnicas e ferramentas que eu uso nas pessoas para ter resultado e eu vou aplicar em ti para te ter esse resultado. E com certeza absoluta, eu acredito que tu vai conseguir. Só que, claro, era a minha primeira vez, eu não estava acostumada, eu não sabia como funcionava, então o que eu fiz? Eu disse para ele, a prova dele era numa segunda-feira, ele em vez de me avisar uma semana antes, ele me avisou na sexta, no sábado, eu nem tinha tempo de me programar, de juntar ferramentas, que a gente chama, para aplicar nele. Aí o que eu fiz? Eu disse para ele, não, faz o seguinte, eu vou passar na tua casa, vou te pegar e vou te levar no local da prova. Mas como era domingo, não tinha ninguém, domingo de manhã, era deserto, as ruas, e eu disse para ele, então vamos lá. Cheguei lá no local da prova, deserto, não tinha ninguém, uma viva alma, só nós, domingo de manhã, era meio que inverno, e aí eu disse para ele, pega o carro e me mostra o que tu sabe fazer. Aí ele passou pro assento do motorista e eu fui pro carona. E aí eu dizia para ele, estaciona aqui, estaciona ali, coloca aqui, coloca ali. E ele fazia tudo certinho.
Eu disse, faz garagem, faz baliza, faz isso, faz aquilo, e ele fazia cada vez melhor. Eu disse, cara, o que tá vendo? Porque tu, sinceramente, tu dirige melhor do que eu. Ele é aquele tipo de motorista que ainda parava no sinal, parava nas placas de pare. Os motoristas antigos, eles não param, eles dão só um toquezinho, olham para os lados, não viu nada, eles tocam e balam. Já as pessoas que foram treinadas nas autoescolas, elas simplesmente elas param, elas olham, elas engatam a primeira marcha e sim, pronto. Entendeu? Então eu disse, o que tá vendo? Ele disse, eu não sei, tio. Chega na hora da prova lá, eu sei tudo, eu já dirijo antes, eu tenho um carro, eu pego o carro, eu saio, eu ando pra cá, eu ando pra lá. Só que chega no dia da prova, me dá um frio na barriga, eu começo a tremer e eu começo a errar tudo, eu me perco. E eu disse, cara, mas isso aí não é a falta de habilidade. Isso aí é emocional, é psicológico. Isso aí a gente resolve rapidinho, disse pra ele. E ele, tio, e como? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos embora, que amanhã eu vou te trazer no local da prova e vou te ensinar uma respiração para te trabalhar diretamente essa ansiedade que tu tá gerando. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. É aquela pessoa que pensa que algo pode dar errado e ela começa a ruminar isso dentro dela. Ela começa a alimentar aquilo gradativamente que vai se tornando uma pressão psicológica muito grande. Quando isso ocorre, a pessoa tem lapsos de memória, tem o famoso branco, as pernas tremem, sente frio na barriga, na boca do estômago, as mãos tremem, tem pessoas que suam, tem pessoas que dão vontade de urinar, tem pessoas que perdem o controle, tem pessoas que esquecem. Tudo isso é emocional. Isso não adianta tu fazer mais aulas práticas, não adianta tu contratar mais aula, não adianta tu dirigir mais. Enquanto tu não resolver a parte psicológica, tu não vai conseguir dirigir, tu não vai ser aprovado e não vai perder o medo. Eu conheço pessoas que simplesmente deram a sorte de ir lá ser aprovada e depois não dirigiram mais, porque elas não trataram a parte emocional. O meu caso desse meu sobrinho, que foi a primeira pessoa que eu peguei para trabalhar há 6 anos atrás, ele simplesmente levei ele no outro dia e aí eu disse para ele como é que tá. Ele não quis nem tomar café da manhã. Na época a prova dele era 8 horas, 8h30. E ele não queria tomar café da manhã para não se sentir mal. Só que um dia anterior eu dei para ele começar a fazer a respiração, que é a que eu ensino nas minhas aulas, que é a respiração que está no meu canal do YouTube, está aqui no meu canal do Instagram, é a respiração profunda. Eu devo ter 3 respirações diferentes uma da outra, para trabalhar diretamente na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa e tranquilizar. Isso quer dizer que vai fazer com que tu dirija melhor? Não, mas vai fazer com que tu dê um reset na tua mente e consiga, a partir dali, ter muito mais controle sobre a situação. Pessoas fazem coisas que fazem normalmente e chegam no dia da prova, na hora de dirigir, e esquecem. Isso é a parte emocional, não é a falta de habilidade. Eu, sinceramente, todas as pessoas que eu já peguei, a maioria tem habilidade. Se tu é uma pessoa que fez as 20 horas aulas, que é a prática, tu já tem habilidade. Porque isso já está gravado no teu inconsciente, já está gravado na tua mente. Então não precisa eu ir lá pagar mais horas aulas, porque não vai resolver. Tem muitas pessoas que, claro, a pessoa não tem habilidade. Eu peguei uma menina uma vez para trabalhar que ela não conseguia fazer baliza. Não adiantava eu hipnotizar a pessoa, que eu uso hipnose também, usar programação neurolinguística, usar coach, porque essa pessoa não tinha habilidade. Eu não posso criar na mente da pessoa uma lembrança que ela não tem. Então, ela teve que trabalhar essa parte para depois ir lá e conseguir. Eu me lembro que quando eu fui, essa foi a terceira, deixa eu terminar do meu sobrinho. O meu sobrinho, eu dei as técnicas de respiração para ele fazer e dei ainda um exercício para ele se empoderar. O que é se empoderar? É só tu parar e observar o que tu já fez na vida.
Às vezes que tu dirigiu bem, às vezes que tu fez alguma coisa com segurança, com tranquilidade, com paz, e tu tem essa lembrança, acessa isso, isso é se empoderar. Eu simplesmente coloquei para ele e disse: o que tu vai fazer amanhã aqui nesse local da prova? Ele disse: tio, eu vou tentar. Eu disse: não, apaga tudo. De novo, o que tu vai fazer aqui amanhã? Eu vou tentar. Não vai tentar. Amanhã tu vai fazer aquilo que tu sabe, porque tu sabe, tu já fez isso várias e várias vezes. Então eu acredito que tu tem a capacidade de conseguir repetir aquilo que tu já está acostumado. É isso que eu quero que tu faça amanhã. Então o que tu vai fazer amanhã? Aí eu disse: amanhã eu vou ser aprovado. Amanhã eu vou fazer o que eu faço no dia normal. E eu disse: então tu faz o seguinte, eu quero que tu pegue uma folha de caderno e escreva linha por linha: eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado. E aí eu disse para ele: e coloca frente e verso. E coloca isso até o final e faz respiração. Eu sei que no outro dia eu passei na casa dele para pegar ele para levar para o local da prova. Chegando lá, ele simplesmente tava bem, sentindo tranquilo por causa da respiração. Chegamos no local da prova, ele foi para um canto sozinho e continuou fazendo respiração, porque era uma respiração profunda, até que o instrutor dele chamou ele e deu uma orientação para todo o grupo. Isso é uma coisa legal. Eu não vejo a maioria fazer isso que eu já tive em várias vezes no local da prova. Tem muitos instrutores que eles levou o aluno lá, nem bola dá. O aluno tá triste num canto lá, apavorado, ruminando, e o instrutor tá dando risada. Em vez de pegar aquele tempo e instruir melhor o aluno. Nesse caso do meu sobrinho, o instrutor reuniu todo o grupo, simplesmente foi lá, deu uma orientação, tirou dúvida, perguntou se alguém ainda tinha alguma pergunta para fazer, e aí, como não, ele disse: não, então cada um vai ser chamado. Aí, na época, o meu sobrinho se ofereceu para ser um dos primeiros da turma dele para ser chamado. Meu sobrinho foi para um canto e continuou fazendo respiração. Gurizão novo, com 18 anos, já sabia dirigir, dirigia bem, só que chegava na hora da prova, ele reprovava, ele esquecia, dava um branco, ele tremia, acontecia de tudo que não era para acontecer naquele momento. Eu sei que quando chamaram a vez dele, ainda deu uma baita de uma discussão, porque o avaliador não queria aceitar o documento de identidade porque disse que estava rasurado. E aí disse: mas como? Se com esse mesmo documento eu fiz as minhas provas, fiz a teórica, fiz as outras provas aqui, fiz as aulas e nunca me falaram nada. Agora, na hora que eu tenho que estar tranquilo, que eu estava tranquilo comigo, tu chega e me diz uma coisa dessa. Aí ele disse que meio que discutiu com um avaliador, que era a pessoa que ia avaliar ele, e ele se arrependeu de ter feito aquilo, mas disse: agora já fiz, pronto. Ele entrou dentro do carro, continuou fazendo a respiração, saiu, fez a baliza, fez a garagem, o avaliador entrou dentro do carro, saíram por percurso. Quando voltaram, o avaliador foi lá e apertou a mão dele e deu os parabéns. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso, com essa história? Que na realidade, tudo está na mentalidade, não é só questão de habilidade. Eu vejo pessoas que às vezes gastam um caminhão de dinheiro, como se diz, fazendo mais aula prática, e a pessoa está errando no mesmo processo, na mesma forma, e ela não inventa de fazer uma coisa diferente. Quando eu comecei a ver isso, eu ia para o local da prova só para analisar o que as pessoas faziam, aonde elas erravam, por que elas erravam, qual os erros mais comuns, quem passava, o que a pessoa fazia quando passava. E quem está aí e realmente quer perder o medo de dirigir, quer ser aprovada, se tiver papel e caneta, ou se puder voltar nessa live, depois anota. A primeira coisa que tu tem que fazer é focar naquilo que tu sabe e não naquilo que tu não quer. A maioria das pessoas, as que reprovavam, elas ficavam pensando nas vezes que reprovaram, ou então quem não tinha reprovado ainda, no que tinha que fazer.
Por exemplo, se tu tá agora ouvindo o que eu tô te falando a respeito dessa live, se tu estiver pensando, eu tenho que prestar atenção, olhar o que ele está me dizendo, ouvir o que ele está me dizendo, tenho que fazer outra coisa com as mãos, tenho que cuidar meu pé esquerdo, meu pé direito, a ponta do cabelo, o nariz, a orelha. São várias informações. Quando tu cria muita informação, o teu cérebro trava. Ele entra em estado de confusão. Quando ele entra nesse estado de confusão, sabe o que acontece? Tu acaba esquecendo aquilo que tu sabe, tu acaba te perdendo, acaba gerando vários processos involuntários no teu corpo, perna treme, mão treme, começa a suar frio, começa a dar vontade de ir no banheiro. Tudo isso é relacionado ao emocional. Então a primeira coisa que tu tem que fazer é focar naquilo que tu sabe. Eu vou lá e vou dirigir. Dirigir como tu dirige normal. Quando tu tá num dia normal, tu tá pensando nas vezes que tu reprovou, tu tá pensando no que tu fez de errado? Não, provavelmente não. A maioria só quer aproveitar o momento, quer fazer o melhor. Então é isso que tu tem que fazer. Porque se tu te concentrar naquilo que tu não quer, tu vai acabar atraindo muito mais daquilo. E não só em questão de atração, de atrair, mas em questão química. Porque quando tu tem um pensamento, vai gerar um sentimento, um comportamento, e com isso vai desencadear uma química no teu corpo que pode te atrapalhar.